Graça e paz a todos. Que essa doce paz, que essa graça continue sendo derramada, né, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Olha só, a gente lê, eu leio muito, eu ouço muito, pesquiso muito, né, até mesmo para que eu possa aprender acima de tudo. E quando eu penso em aprender, eu não estou interessado em aprender para depois passar para alguém. Primeiro eu quero aprender, para depois passar isso para alguém. Depois passar isso para alguém. Então eu sou muito observador. A teologia, ela me ensinou a ser observador na palavra, no texto, a fazer perguntas, né? O porquê das coisas. E, por exemplo, para fazer um vídeo como esse, a gente lê, a gente pensa num tema, a gente escreve textos que cabem mais ou menos ali em 10 minutos, que é a objetividade do vídeo, e às vezes rascunha, e rascunha, e rascunha, e rasga, e joga fora e apaga, para chegar, né, numa linguagem que seja compreensível. A menos teológica possível a linguagem, mas a profundidade tem que ser teológica. Então, a gente vai lendo, vai estudando na Bíblia, por exemplo, orações longas, orações curtas, né? E a gente vai descobrindo que a oração ela tem uma linguagem. A linguagem da oração. Então, o que é essa linguagem? É toda a forma usada para se comunicar com Deus. A fluência, ou seja, a espontaneidade almejada, ou seja, aquilo que eu pretendo atingir com essa linguagem, com esse diálogo, com essa conversa. Então, a oração, queiramos ou não, estudando a Bíblia e analisando orações, ela tem uma linguagem. E mesmo quando a oração parece ser apenas um dever de casa, alimentamos a esperança de que a oração, possa desenvolver-se e tornar algo que não possa faltar na minha vida, na nossa vida. Então, a esperança é que a oração possa se tornar um tesouro escondido e que eu possa explorar esse tesouro até encontrá-lo. Então, a oração é como um novo território. Você que vai começar ou você que já está orando. É como se você chegasse num novo território, num novo bairro, num novo trabalho, numa nova escola, etc. Onde estamos chegando e eu preciso aprender a usar a linguagem correta para me comunicar nesse território chamado oração. Quando eu chego numa outra cidade, qual é a cultura dali? O que é que se fala ali? Eu lembro que eu criança, lá em Recife, tinha uma palavra que era um palavrão. E aqui para o Rio Grande do Norte não é. Que é arretado. Lá para Recife, não sei se ainda é, né? Quando eu era criança, a conversa lá era, você falar essa palavra arretada, era um palavrão, né? Naquela época. Então, aqui já não era. E eu dizia, e eu ficava assim, achando a cultura do lugar para que eu pudesse me adaptar. É como quando você chega num trabalho, você faz uma leitura do trabalho, né? Como é que você vai conversar, como é que você vai dialogar, as palavras que vai usar, e assim na escola, etc e tal. Então, se eu estou adentrando nesse novo território, se é novo para você, ou se vai ser novo para você, se você tem aprendido isso, então você tem que usar uma linguagem correta para se comunicar nesse território chamado oração. Então, pessoas, né, estão orando sem nunca ter experimentado a sensação de que alguém está ouvindo do outro lado. Para ouvir Deus, porque Ele vai falar com você na oração. Ele vai te responder. Então, às vezes você está orando e nunca experimentou a sensação de que tem alguém do outro lado te ouvindo. E às vezes
quem não está se dando esse tempo para ouvir, essas pessoas às vezes têm se culpado, achando que o erro está nelas e tem a sensação de fracasso, de frustração, né? Então a oração é relacionamento, não técnica. Guarda bem isso aí. E as diferenças entre duas pessoas que oram são muito profundas. Porque as expectativas de cada uma são diferentes. Você imagine no mundo inteiro a diferença de cultura que influencia no comportamento das pessoas. Todas orando em algum momento do dia. E Deus compreendendo aquilo, ouvindo aquilo. As expectativas de cada uma delas, que é diferente de uma da outra. Então, problemas de relacionamento raramente são solucionados de maneira fácil e rápida. E na oração a gente vai ter problemas de relacionamento com Deus. Isso não vai ser resolvido assim, não. As bibliotecas estão cheias de livros como, por exemplo, Salvar Seu Casamento. E as pessoas têm lido livros e livros e livros sobre como salvar meu casamento. No entanto, os divórcios estão aí. Como abrir uma empresa e não deixar que ela feche as portas, que ela abra falência. Em 5 anos. Estão por aí os livros, as pessoas leem e as empresas estão fechando as portas, na sua maioria, com menos de 5 anos. Então, se um relacionamento entre pessoas não pode ser solucionado com fórmulas, né? E eu detesto fórmula, eu detesto 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Eu tenho pavor desse tipo de mensagem. Então, se o relacionamento entre pessoas não pode ser solucionado com fórmula, imagine, se o relacionamento com Deus pode ser resolvido com fórmulas. Não pode. Então, o segredo para ficar na presença de Deus em oração não será encontrado em vídeos, em livros ou seminários. Quando procuro conhecer a Deus, eu preciso aprender uma maneira nova de me comunicar. Afinal, eu estou do lado de cá, no mundo que eu vivo, um mundo físico, material, e ele está do lado de lá no mundo espiritual. Então, afinal, estou buscando a presença de um Deus invisível, que os 5 sentidos naturais, que todo ser humano nasce com ele, eu tenho para me comunicar aqui na Terra. É a visão, é a audição, é o olfato, é o paladar e é o tato. Isso aqui Deus deu para nos comunicarmos entre nós, seres humanos. E às vezes eu quero usar isso para buscar a presença desse Deus que é invisível, que é espírito. E eu não vou conseguir com essa linguagem. Então, Deus, por misericórdia, Ele nos dá um sexto sentido, que é exatamente para se comunicar com Ele. Eu não preciso de um sexto sentido para me comunicar com outros pares, seres humanos como eu. Mas o sexto sentido que Deus nos deu é a fé, que é a linguagem da comunicação com Deus. A linguagem da oração é a fé. Eu oro e pela fé eu sei que Ele está me ouvindo. Eu oro e pela fé eu sei que Ele vai responder. Eu oro e pela fé eu sei que Ele vai responder da melhor maneira, daquilo que já está dentro do propósito dele para a minha vida e para a situação em que eu me encontro. Então, o sexto sentido é a oração que Deus nos deu para comunicar com esse Deus que é invisível, espiritual. A fé é a linguagem da oração espiritual. É com ela que eu me comunico com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para encerrar, talvez você esteja pensando,
que eu mal abro a Bíblia, né? É raro os vídeos em que eu abro a Bíblia, porque se eu for ler textos, não dá para fazer o vídeo em 10 minutos, mas você sabe que na Bíblia está o que eu estou dizendo aqui. Está nas entrelinhas, está inserido. Né? E você entende, você está sabendo que na Bíblia o que eu estou falando está lá. Então, se eu for ler texto, vai gastar muito tempo e esses 10 minutos não vai ser possível. Então, pensa no que eu te falei hoje e tenta colocar em prática. Deus abençoe o seu dia.